Daqui a parte do terminal. Deus abençoe as pessoas que vão ouvir falar. Deus é grande, Deus é misericórdia. Aqui hoje, nós fazemos a vontade do Senhor. Hoje tem jogo do Brasil e Alemanha. É isso, nós estamos na expectativa que o Brasil vai ganhar. Nosso propósito aqui é pregar o Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. E que Deus possa fazer um milagre na vida dos ouvintes. Deus possa salvar, curar e libertar. Esse é o maior desejo de Jesus Cristo, é o maior desejo do pregador do Evangelho. Deus faça esse milagre. Essa cantora vai passar agora, Lívia. Que Deus abençoe ela grandemente lá na glória, né? Jesus. Senhor, fenômeno. Esteja lá com a sua serva e nós um dia nos encontraremos lá na glória. E que abençoe a sua família também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui felizes e alegres por tudo que o Senhor irá nos conceder aqui neste lugar. Que Deus abençoe, salve, livre. Aqui é uma montanha onde os dois irmãos podem mirar. Nós outros predicamos a palavra de Deus. Hoje está bem nervosa, os irmãos podem mirar na montanha. Que Deus bendiga nossos irmãos peruanos, argentinos, colombianos. Mais adelante temos são mais maravilhosos, belas, né? Motos. Que Deus bendiga. Mas é assim, nós outros vamos assim na vontade do Senhor. Mais adelante tem um ponto de táxi. Ponto de táxi, onde as pessoas agarram os coches para ir para as casas. Mais adelante terminal de ônibus e autobuses, onde as pessoas agarram também para chegar em suas casitas. Deus bendiga nossos ouvintes da palavra de Deus, que vai ouvir. Jesus Cristo abra os corações e que haja um milagre aqui nesse lugar, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos assim a ser a vontade do Senhor. Sempre estás
Senhor. Seja dada a nome do Senhor, estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor irá nos conceder aqui nesse lugar. Que Deus abençoe grandemente os ouvintes da palavra de Deus. E o maior desejo, a maior alegria do Senhor é que todos venham ao conhecimento do Evangelho e possam resplandecer a glória de Deus, possam resplandecer a imagem de Deus em suas vidas, e vocês possam receber o amor de Deus nos seus corações. Esse é o maior desejo de Deus, esse é o plano de Deus que foi criado desde a fundação do mundo para que o homem andasse na comunhão com Deus. Então essa é a nossa maior alegria de estarmos aqui compartilhando com vocês do Evangelho, da graça, do amor de Deus, do poder do Evangelho. E esse é o maior motivo de nós nos alegrarmos aqui, vocês também receberem o Evangelho, também se alegrar, compartilhar conosco, e Deus assim fazer essa alegria brotar nos vossos corações. Vamos orar ao Senhor, pedir Ele a sua direção, e que Ele nos ajude, nos contemple a nossa dor, as nossas aflições, as nossas lutas aqui na terra, porque nós sabemos que não é fácil, apesar de nós lutarmos aqui na terra, mas às vezes nós enfrentamos situações difíceis e muitas vezes não encontramos uma solução imediata, e às vezes até de longo prazo, e ficamos assim receosos com o desenrolar da coisa, e nos causa tristeza, nos causa angústia, às vezes nos leva até a depressão. Mas nessa hora o Senhor chega dizendo que nem tudo está acabado, nem tudo é o fim, nem tudo está acabado, existe uma esperança. Jesus Cristo, Ele venceu por nós. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições, mas Ele diz: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então essas promessas de Jesus Cristo também para os nossos dias, nós podemos receber em nossas vidas, e também falarmos como Jesus Cristo, como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer esse mundo de tanta tristeza, amargura, angústia, depressão, tudo isso que tem ocasionado em nossas vidas. Mas vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua direção, e que Ele nos ajude. O mais importante, nós conhecermos Jesus Cristo, nós conhecermos Deus na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, apesar das nossas limitações. Porque Deus é grande, o Criador do céu, do universo, de todas as criaturas aqui na terra. Quando nós nos comparamos a Deus, vemos a nossa pequenez diante de Deus e as nossas limitações, para compreendermos e termos conhecimento das coisas de Deus, que ultrapassa nossas limitações. É transcendente, vai muito mais além da nossa compreensão, mas mesmo assim o Senhor se faz ser conhecido em nossas vidas, e Ele diz: olha, vou deixar convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que vai convencer o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele faz esse milagre em nossas vidas, nos faz nós sermos convencidos pelo Espírito Santo, porque as nossas limitações às vezes nos impedem de conhecermos a Deus, E o Senhor diz: não, mas tem uma solução, tem o Espírito Santo de Deus para me fazer conhecido à humanidade.
de fazer conhecida a humanidade, porque ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí fica mais fácil alguém conhecer Deus, alguém aceitar o Evangelho, alguém caminhar agora com Jesus Cristo, confessar Ele aqui na terra, vai ser mais assim, né? Mais tranquilo as pessoas receberem Jesus Cristo, porque tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que pode sim interceder por nós, que pode com gemidos inexprimíveis, que pode habitar em nosso corpo, como o apóstolo Paulo dizia, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então ele tem esse poder. Ele tem esse poder de penetrar até a divisão da alma e do Espírito. A palavra de Deus faz todo esse processo em nossa consciência, em nossa mente. Mas o Espírito Santo de Deus ajuda, queridos. Ajuda nós a aceitarmos. Nós pegamos o Evangelho, a palavra de Deus, mas enquanto nós estamos aqui pronunciando o Evangelho, Jesus está falando aos nossos corações. É assim que ele fala, através da sua palavra. E para isso ele também tem o Espírito Santo. Ele faz nós aceitarmos, porque existe um poder sobrenatural de convencimento através do Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse isso, era muito difícil nós aceitarmos o Evangelho, nós aceitarmos Jesus Cristo, porque se fosse depender do pregador, ninguém seria convencido de aceitar Jesus Cristo. Seria muito difícil, mas porque tem o Espírito Santo de Deus, porque tem a palavra de Deus, fica mais tranquilo. As pessoas entenderem, compreenderem e aceitarem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Mas vamos assim orar a Deus, pedir a sua direção. Jesus ensinava o Pai Nosso, depois ele dizia, vai para o teu quarto ali no recôndito, do teu quarto, do teu lado, e começa a buscar a minha presença, e assim o Senhor ensinava, mas não quer dizer que ninguém pudesse ali orar publicamente não, porque o Senhor no Getsemane estava orando ali publicamente para as pessoas verem ele orar. Ele orava e, no momento que antecedia a sua crucificação, então Jesus fazia as coisas publicamente, ele não se escondia não, queridos. Em nenhum momento ele vai fazer as pessoas se esconderem, mas quando ele falava ali de entrar no nosso quarto, é porque existe a intimidade nossa com Deus. E nós podemos buscar a presença do Senhor no nosso quarto, porque existe ali uma comunhão, o Espírito Santo pode ali, né? Ele geme por nós ali com gemidos inexprimíveis, nós podemos sentir a sua presença, tudo isso porque existe uma comunhão com Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, na pessoa do Pai e do Filho. Glória seja dada o nome do Senhor. Por isso que o Senhor ensinava ali, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele explicava ali como a forma que nós devemos buscar adorar a Deus e buscar Ele em oração. Primeiro é o Pai Nosso que está no céu, depois confessamos que Ele é santo, santo é Deus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e nós buscarmos em nosso coração, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas, Então é assim que nós almejamos, e Jesus ensinava no Pai Nosso, nós buscamos em oração a sua presença aqui na terra, a comunhão com Deus. Mas vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua direção, que Ele nos ajude a nós compreendermos o Evangelho, aceitarmos o Evangelho e caminharmos com Jesus Cristo, independente de religião, porque a religião não vai salvar ninguém aqui na terra, não. Quem salva é Jesus Cristo. Quem concede o perdão dos pecados é Jesus Cristo. A nossa parte é aceitar Jesus. Agora a outra parte de nós, aonde nós vamos adorar a Deus, você tem que buscar a direção de Deus agora. Senhor, aonde eu devo buscar a tua adoração, o Espírito é verdade. Aí você fez primeiro a sua parte, que foi aceitar Jesus, e a segunda parte também você vai buscar a Deus em oração, pedindo a Ele a sua direção. Não é assim, filho? É dessa forma que nós temos que buscar agora a direção de Deus, porque quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nossas vidas.
Ele pode se interceder por nós, Ele pode falar no nosso coração, né, por causa da comunhão, que nós quando aceitamos Jesus Cristo aqui na terra, existe agora uma comunhão com Deus, independente da religião, queridos. Independente da religião, as pessoas se apegam a muita religião. A minha religião é verdadeira, a minha religião é oficial. E como é que se apega a religião? Religião, no significado da tradução de religião, religare. Mas religar a quem? Religião vai religar a quem, queridos? Só quem religou-me a Deus é Jesus Cristo. João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, por Ele. Então, a única forma de nós sermos reconciliados com Deus é quando nós aceitamos Jesus Cristo. E nós somos ligados a Deus. O Evangelho é proclamado, o apóstolo Pedro também foi inquirido por Deus, né, para que ele proclamasse o Evangelho. E ali as pessoas, ao receber o Evangelho e aceitassem Jesus Cristo, como ele dizia, arrependemos e credes no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Veja que o apóstolo Pedro falava no passado, quando começou ali o ministério. Jesus chamou ele, Pedro, né, tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro, né? O significado ali de fragmento de rocha, Petro, né? Fragmento de rocha, ele seria então, proclamaria o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Agora a pedra angular, o fundamento do Evangelho é Jesus Cristo. Então proclama o Evangelho, diga que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga que ele, para morar no céu, ele tem que aceitar a minha pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Começa a proclamar o Evangelho e dizer que o único caminho do homem chegar no céu é aceitando Jesus Cristo. Então ele queria ali, né, o apóstolo Pedro, para que ele proclamasse as boas novas de salvação e falasse desse Messias, falasse de Jesus Cristo. E assim o apóstolo Pedro obedeceu a Jesus Cristo. Quando ele saía para pregar, arrependemos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim acontecia. Milhares e milhares de pessoas se convertiam ao Evangelho, aceitavam Jesus Cristo por causa da proclamação do apóstolo Pedro em falar que Jesus Cristo é a pedra. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, a pedra do lado, pedra de esquina. Mas que para alguns construtores, né, alguns construtores rejeitaram, mas era a pedra de esquina, a pedra angular, né? Era a rocha, a pedra angular, que nós fundamentávamos o nosso Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim, vamos orar ao Senhor, pedir a sua direção. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido amado, nós te pedimos, meu Pai, por essas vidas que estão hoje ouvindo falar do Evangelho, meu Pai amado. Hoje o tema é muito importante, Senhor, que fala da situação, da condenação do homem e da partida dele aqui na terra. Se existe, Senhor, dois lugares, um que leva o homem para o céu e um que leva o homem para a condenação e leva o homem para o sofrimento eterno, que é chamado ali inferno, meu Deus. Mas assim, estamos nesse momento precioso, meu Deus, para falar para a humanidade do risco que eles correm aqui na terra, né? Sem Jesus, sem o Salvador, sem a esperança de morar no céu, corre um risco muito grande. Não sabe o que tem amanhã, não sabe se vai estar vivo, não sabe se vai morar no céu, porque nunca, né, no seu coração, não se decidiu a te aceitar Jesus Cristo como Salvador. É por isso que sofre, é por isso que padece, está aí no mundo de pecado, meu Pai. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão se debilitando, meu Deus. O mundo jaz no maligno e as pessoas estão aí. E às vezes tem uns que nem se importam mais com o Evangelho. Vê ouvir falar do teu nome, mas não estão nem aí. Não dão importância, não dão valor ao Evangelho, mas enquanto isso, sua vida vai passando. Mas vai passando os anos, vai chegar o momento da sua partida aqui na terra. E agora? Como é que fica a situação desse homem, Jesus, que não te aceitou como Salvador aqui na terra? Como é que vai ser a situação dele?
diante ali da tua presença. Quando tu chamares ali os escolhidos, vinde bendito do meu Pai, para a morada que está preparada desde a fundação do mundo, enquanto aqueles que não te aceitaram apartaram de mim malditos, para a condenação eterna, para o inferno. Então, para esse vai ser reservado o lago de fogo. Meu Deus, não é fácil. E nós sabemos dessa realidade, nós sabemos que o inferno é um lugar terrível. O bicho não morre, o sofrimento é ali eterno, a alma está ali vivendo eternamente no sofrimento. Não é brincadeira, meu Deus. E as pessoas brincando com a fé, brincando com o Evangelho, brincando ali, achando que a religião na qual eles professam tem a salvação. Você esquece que o Salvador és tu, Jesus Cristo. Foi tu que morreste naquela cruz do Calvário para nos conceder salvação, perdão, reconciliação do homem com Deus. E muitas às vezes te apegam a religião, como se a religião fosse tábua de salvação. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas, para que eles possam compreender o Evangelho, o poder de Deus. Ali que é proclamado no passado, o apóstolo Pedro se reunia nas casas, existia o templo de Jerusalém, mas mesmo assim eles não tinham liberdade de proclamar o Evangelho de forma genuína, de forma como tu ensinaste ali, com poder, com a manifestação do teu Espírito Santo, porque existiam ali restrições no templo de Jerusalém, ao ponto que quando tu entrares ali no templo de Jerusalém, tu expulsasse ali os comerciantes, os mercadores que faziam negócio dentro do templo, e tu disseste a ele: a minha casa é casa de oração, mas vocês fazem da minha casa corrida de ladrões. E estava ali comercializando, fazendo comércio, enquanto falava da tua igreja. Estão todos aqueles que te aceitaram no passado como único e suficiente Salvador de suas vidas, mostrando que a salvação acontece em nossas vidas quando nós aceitamos a Ti, Jesus Cristo, como o Salvador de nossa vida. Faz esse milagre, Senhor, de salvação das vidas, meu Deus, de libertação. Concede a eles, meu Pai, uma visão espiritual das coisas do céu, para que eles possam entender o plano de Deus, a salvação, e não vivam mais numa visão materialista desse mundo, acreditando na ciência, na filosofia, se esquecendo, meu Pai, dos assuntos mais importantes, que são os assuntos espirituais que tu ensinavas lá no passado à tua igreja, se esquecendo do teu amor, Senhor, se esquecendo do teu perdão. Meu Deus, faz esse milagre, meu Pai, de salvação, de libertação dessas vidas, para que elas possam correr para os teus braços e te aceitar como único e suficiente Salvador de suas vidas. Meu Deus, faz esse milagre, meu Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja dada no Senhor. Mas tem uma passagem muito rica e preciosa ali que se encontra no livro de Naum, quando Deus falava ao povo de Nínive, que estavam em delitos e pecados, e nós vimos ali, ai da cidade ensanguentada, capítulo 3, ela está toda cheia de mentiras e de rapinas, e não se aparta dela o roubo, intérprete de noite e açoite há, o estouro de ruídos das rodas, os cavalos atropelam, os carros vão saltando, o cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagueante, e haverá multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fios defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mecha das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Glória seja dada. Veja que o apóstolo, o profeta Naum, falava da cidade de Nínive, que estava ali em pecados e coisas abomináveis aos olhos de Deus, e chegou um momento ali que Deus não estava mais suportando
de tanto pecado naquela cidade ali de Nínive. E a única solução seria ali que eles fossem ali, os soldados de inimigos babilônios ali pudessem invadir a cidade de Nínive ali, conquistar ali e derrotar aqueles exércitos ali dos ninivitas, e eles fossem derrotados e fossem ali escravizados, sofressem, padecessem por causa dos pecados que eles cometiam no passado. E Deus está falando do céu, de glória, não é brincadeira. Nós estamos aqui vendo a situação da humanidade que se encontra em pecado, e o Senhor diz que o mundo jaz no maligno, e Jesus, o Senhor fala através do Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas Nínive estava numa situação deplorável, queridos, de pecado. E o mundo também se encontra numa situação triste. Nós olhamos para o mundo, é tanta coisa abominável que o homem comete. O homem foi criado por Deus, sua imagem e semelhança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi feito alma vivente aqui na terra. Deus deu sopro de vida ao homem, para mostrar que existe uma semelhança do homem com Deus na alma do homem, no espírito.